Glórias a Jesus. Quem abriu, diga amém. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor, que está no capítulo 28 de Gênesis, a partir do verso 10, que diz assim a palavra do Senhor: Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira. E deitou-se naquele lugar e sonhou. E eis que uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, a darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Louvado, exaltado e agradecido seja o nome do Senhor. Diz que a igreja pode estar assentada nesta noite. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós entendemos, esta revelação. Nós entendemos quando o Senhor fala para Jacó que o Senhor abençoaria toda a descendência de Jacó, que a descendência dele seria como o pó da terra, seria como as estrelas do céu. Promessa feita a Abraão, e começa a se cumprir Isaque agora em Jacó. E Jacó, ele gera 12 filhos, que gera 12 tribos. E ele fala aqui que a semente de Jacó se estenderia ao norte, ao sul, ao ocidente e ao oriente, e que em Jacó seria bendita todas as famílias de Israel. Não é isso? Não. Todas as famílias da terra. A semente se espalhou do norte ao sul, do ocidente ao oriente, e chegou até nós. Para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a palavra do Senhor, ela vai falar lá em Gálatas 3, que aqueles que creem na fé, aqueles que são filhos da fé, são filhos de Abraão. Porque o Senhor, prevendo de justificar os gentios, anunciou o Evangelho primeiramente a Abraão. Está escrito. As pessoas pensam que o Evangelho veio a partir de Mateus, mas está escrito em Gálatas que ele foi anunciado primeiramente a Abraão. Mas é claro que muitas pessoas não sabem disso, mas nós não vamos pregar sobre isso. Mas é algo que as igrejas deveriam saber. Mas a igreja aqui de Deus sabe para a glória de Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mas nós vamos aqui ver alguns pontos dessa revelação. E eu já preguei uma vez sobre isso, então a igreja sabe quais os pontos. Nós temos tantos visitantes aqui. Eu vou falar os pontos que significa cada coisa da revelação, a escada, a pedra. Mas eu não vou pregar sobre isso, amém? Mas eu vou te explicar os pontos aqui, e essa mensagem vai andar em muitos textos bíblicos. Porque o salmista fala no Salmo 27, versículo 4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor. Primeiro propósito da igreja, contemplar a formosura do Senhor. Contemplar a formosura é o que? Adoração. Primeiro propósito é adorar. Qual o segundo propósito? E aprender no seu templo. Então, o momento já adoramos, agora o momento é de aprender a palavra de Deus. Então, vença o sono, amém? Que isso é uma mentira do diabo, porque se a gente estiver em casa vendo televisão não vai dar sono, e nós vamos se ater ao que o Senhor quer nos mostrar na palavra de Deus. A palavra fala no versículo 10 que Jacó partiu de Berseba e foi-se parando. Isso se deu quando ele recebeu a bênção de seu pai no lugar de seu irmão, e o seu irmão tentou matá-lo, e ele foge, amém? Ele caminha durante muitas horas, durante todo o dia, estando ele cansado, tá? Ele pega uma pedra para se deitar. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Se você está correndo o dia todo, está andando o dia todo, você procura um bosque para descansar, o último lugar que você vai colocar a cabeça é uma pedra, sim ou não? Quem já botou a cabeça numa pedra aí, diga amém. É desconfortável, é duro, a pedra não tem um formato que venha acomodar a sua cabeça, não é isso? Então você vai fazer um arbusto, você vai pegar um monte de folha, você vai fazer um montinho de terra para apoiar a sua cabeça, não é isso? Mas você nunca vai deitar ela sobre uma pedra. Só que existem algumas revelações na palavra de Deus. Por exemplo, quando você vai para o capítulo 3 e 4 de Atos dos Apóstolos, você vai ver
que por um feito pelas mãos de Pedro, mas pelo poder de Deus, onde ele diz para aquele homem: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Os anciões do povo, os principais daquele povo ali, eles vêm, o sacerdote, interrogar Pedro, dizendo que autoridade, em nome de quem ele tinha feito isso. Eles perguntam para Pedro e para João: em que autoridade, em nome de quem que vocês curaram esse homem? E a palavra fala que Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: anciões e principais do povo, visto que estamos sendo interrogados acerca do bem feito a este homem, eu quero dizer que foi em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a qual vocês crucificaram, a pedra a qual vocês, os edificadores, rejeitaram. Quando nós vamos para o capítulo 9 e capítulo 10 de 1 Coríntios, Paulo ele vai explicar ali, dando exemplo do que os pais viveram no deserto, e ele fala para o povo que nossos pais beberam de uma bebida espiritual, e a água jorrava da pedra, e a pedra era Cristo. Então a pedra também, quando Davi ele foi lutar contra o gigante, ele se ajoelhou a um ribeiro de água. A água simboliza a palavra, e no ribeiro de água ele pega a pedra, a palavra de Deus. Quando você examina, quando você busca, ela revela Cristo, e Cristo revelado ele vai na frente, e a pedra atingiu a cabeça do gigante. Cabeça fala de projeto. Cristo ele desfaz as obras de Satanás. Então a pedra simboliza Cristo. Aleluia. E Jacó estava com um problema grave. Jacó acabou de perder o convívio de seu pai Isaac, ele acabou de perder o convívio de sua mãe, ele acabou de perder o convívio com seu irmão, e também o seu irmão queria matá-lo. Ele perdeu toda a herança, ficou para trás, e ele saiu ali sem saber o que ia acontecer com ele. Jacó estava com muito mais problema do que eu e você, sim ou não? Sim. Quantos aqui está com o teu irmão te perseguindo, querendo matar? Levante a mão. Jacó, ele estava... para mim tem que gritar, né? Jacó, ele estava com seu irmão perseguindo ele. Jacó, ele não ia mais ver o seu pai. Jacó, ele não ia mais ver sua mãe. Jacó, ele não voltaria até então à sua terra. Jacó não teria parte na herança. Jacó saiu com uma mão na frente e outra atrás, e o seu irmão querendo matá-lo. Amados irmãos, numa situação onde alguém está te perseguindo para matar. Quantos crentes hoje, se não vê mais o pai, não vê mais a mãe, se perder a sua casa, se perder a sua herança, se tiver alguém perseguindo ele para matar, quantos crentes deitam a cabeça e dormem? O crente ele não está dormindo porque ele sentiu uma dor de gás e está pensando que é câncer. O crente ele não está dormindo porque amanhã tem que pagar a conta de luz. O crente ele não dormiu de ansiedade porque amanhã ele vai fazer uma entrevista de emprego e está preocupado se ele vai conseguir ou não. Ele não dorme porque ele passou uma ficha no carro na financeira, e ele não está dormindo de ansiedade para saber se a ficha vai aprovar ou não. Mas aqui estamos falando de um homem que o seu irmão queria matá-lo. Eles estavam com problemas graves, sim ou não? Mas cabeça fala de pensamentos, cabeça fala de projetos, cabeça fala de preocupações. E ele pega todas as suas lutas, toda a sua preocupação, e ele deposita sobre Cristo, que é o que? A pedra. Mas ele não só depositou sobre Cristo, ele não deitou sobre a pedra e ficou rolando de um lado e para o outro. A palavra fala que ele depositou a sua cabeça sobre a pedra e descansou. O Senhor fala: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais ele fará. Confia é descansar nele. Glória a Deus. Então Jacó, com todos aqueles problemas, ele deita sobre a pedra e ele descansa, ele dorme. Quando você descansa em Cristo, quando você entrega os seus problemas a Cristo e você confia em Cristo, no Senhor, ele fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai senão por Deus. A palavra fala que só o mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele se revela aqui na pedra, onde você descansa, onde você confia, onde você coloca as suas luzes. Mas agora ele vai se revelar em outra simbologia. Ele se revela na escada. A escada vai de Jacó até onde? Até Deus, fazendo a ligação. Quando você confia no Senhor, quando você confia em Cristo, quando você deposita a sua confiança nele, ele faz você ter acesso ao Pai. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
E uma vez que você tem acesso ao Pai, a palavra do Senhor que fala lá em Hebreus, que os anjos do Senhor são ministradores de Deus e ministram ao nosso favor. Os anjos subiam e descia, ministrando em favor de Jacó. Isso é maravilhoso, senhora. Isso é maravilhoso. Vale a pena entregar. Vale a pena confiar no Senhor. Vale a pena descansar em Deus. Pastor, estou com um problema terrível que eu não dormi a noite toda preocupado. Não confia. Não vai adiantar você ligar para o pastor, porque não é você ligar para o pastor que vai resolver. É você depositar confiança no Senhor. Claro que ligar vai ajudar. Falar, não, você ficou a noite toda, meu irmão, a noite toda, porque você não confia no Senhor. Esse problema te abateu, porque você não confia. Se você tivesse orado, confiado, entregado nas mãos do Senhor, Ele estaria aí com a resposta logo pela manhã diante de você. Mas o que eu quero dizer para os irmãos aqui é que a palavra mostra que depois que nós buscamos, depois que nós confiamos, o Senhor, Ele manda que os anjos dele ministrem ao nosso favor. Os anjos são ministradores de Deus que ministram ao nosso favor. É o Senhor que cura, é o Senhor que liberta, é o Senhor que restaura, sim, mas Ele envia os seus anjos para trazer as respostas. Amém? Por exemplo, se nós pegamos a palavra do Senhor, lá em Daniel, no capítulo 10, você pode ir comigo lá. Lá em Daniel, capítulo 10, Daniel, o primeiro dos profetas menores. Depois de Ezequiel, você vai ver Daniel no capítulo 10. Em Daniel você vai ver muito. Você vai ver muito em Daniel no capítulo 7, no capítulo 8, no capítulo 9, no capítulo 10. Você vai ver muito os anjos vindo perante Daniel e trazendo para ele respostas. Amém? Daniel orou ao anjo? Não, ele orou ao Senhor. Mas os anjos ministraram em favor e trouxe a resposta. Tem muito crente adorando anjo. Cuidado com isso, querido. Porque é o Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Uma coisa é ele ser ministrador. Amém? Não é ele que opera, é o Senhor que opera. Eles agem por ordem do Senhor. A palavra do Senhor vai falar em Êxodo, no capítulo 20, no verso 1, ele vai dizer: eu sou o Senhor teu Deus, te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Versículo 2: não terás outros deuses diante de mim. Versículo 3: não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que é em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, não te encurvarás, não as servirás, porque o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais aos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia a todos que obedecem a minha palavra. Então ele fala para não fazer mais do que é em cima dos céus. Então tem crente que não tem imagem de Pedro, tem crente que não tem imagem de João, que não tem imagem de Jesus, mas tem imagem de anjo em casa. Tem crente que tem um monte de anjinho pendurado, tem crente que tem muitas coisas. Então você tem que analisar a palavra do Senhor Jesus Cristo e fazer conforme nela está escrito. Amém, queridos? Uma outra coisa, amados irmãos, que eu quero mostrar para vocês aqui na palavra de Deus em Daniel 10, queria que você meditasse comigo para a glória do Senhor Jesus Cristo. Você abre a palavra em Daniel 10 e vamos ler, vamos examinar o que a palavra do Senhor diz para mim, o que a palavra do Senhor diz para você. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 14. Amém? Quantos abriram Daniel 10, 14? Diga amém. Amém. Então vamos analisar, vamos meditar para a glória de Cristo. Amém? Glórias a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, você de repente nos visita aqui, está hoje com Fox branco. Que hora que ficou? Preto, Fox preto. Qual é a placa? 0251, que está na porta de garagem, irmão. Ajuda a gente lá, por gentileza. Esse carro é daqui, Fox preto. Ninguém aqui veio com Fox preto? Não é daqui esse carro? Tem certeza, irmão? Em nome de Jesus, diga lá. Fox preto. Já viu lá em cima na salinha se alguém está com esse carro? Acho que não é daqui. Mas amém. Vamos lá, querido. Vamos dar seguimento aqui. Versículo 14. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 10, versículo 14. Agora vim para fazer-te entender o que é de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão ainda é para muitos dias. E fala, não, peraí, queridos, me confundi aqui, peraí. É no versículo, queridos. Peraí.
Versículo 10, vamos lá. Glórias a Jesus. Amém? Glórias a Jesus. Posso ler, irmãos? Diz assim, ó: eis que uma mão me tocou e fez que movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, não, irmãos, eu quero pegar o momento que o anjo vem. Espera aí. Oi? 13. Mas o príncipe do rei... Aqui, irmãos, aqui, vamos lá. Eu quero pegar aqui no versículo 10 mesmo, é isso mesmo. Eis que uma mão me tocou e fez-me que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de fronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos meus príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Louvado, engrandecido. Ele está trazendo a resposta para Daniel, porque eles são ministradores de Deus que ministram ao nosso favor. Mas no momento que esse anjo está trazendo uma resposta para Deus, tá? Este anjo que aparece aqui, o nome dele é Gabriel. O Senhor fala: Gabriel, dá a entender a este a visão, porque Daniel é um servo muito amado, Daniel é um servo muito desejado. E Gabriel, quando ele se revela para Daniel, ele está falando: Daniel, no momento que você se pôs a orar, o Senhor respondeu a tua oração. Porém, Daniel, houve batalha no céu por 21 dias. Esse príncipe da Pérsia aqui, se revelando Satanás, ele guerreou contra mim, ele lutou contra mim, para que a resposta não chegasse. E Miguel precisou ser enviado para me ajudar. Ou seja, houve uma batalha para que aquele anjo ministrasse ao nosso favor, para que ele ministrasse em prol da minha vida e da sua vida. A palavra fala que um anjo, junto com um arcanjo, guerreou 21 dias contra demônios, para que a resposta não chegasse. Um anjo e um arcanjo. E nós? Você olhando um texto desse, como que você interpreta a tua batalha espiritual com Satanás? O que você acha que acontece quando você se dispõe a ler a palavra de Deus? O que você acha que acontece quando você se dispõe a evangelizar? O que você acha que acontece quando você se dispõe a orar? O que acha que acontece quando você se dispõe, amados irmãos, a tirar o pecado da sua vida? Será que estamos entendendo o que é evangelho? Será que eu e você entendemos o que é batalha espiritual? No momento que eu e você nos colocamos para guerrear contra as trevas, nós clamamos ao Senhor, porque nem eu, nem você, nem todas as igrejas do mundo reunidas, sem o poder de Deus, pode vencer o diabo. O mundo todo, se unir, ele não pode vencer Satanás. Satanás só é vencido pelo poder de Deus. A palavra fala que o Senhor se manifestou para desfazer toda a obra de Satanás. O Senhor se manifestou. Mas quando nós buscamos a face do Senhor, quando nós ali, amados irmãos, entregamos a nossa vida em oração, em santificação, quando nós nos pusemos a pelejar em oração, de joelho, de súplica, a palavra fala que os céus, eles se movem ao nosso favor. Então, se o céu, ele vai se mover ao nosso favor, quando clamarmos e o nosso clamor chegar ao trono de graça, o que o diabo vai lutar para fazer é tentar impedir o meu e o seu clamor, a minha e a sua oração. Observa que quando foi baixado um decreto pelo rei Assuero, por influência de Amã, para que todos os judeus fossem dizimados, fossem mortos, a palavra fala que o povo, através de Esther ali,
Foi convocado um jejum, a qual o povo não fez nada a não ser orar e buscar a face do Senhor, e intercedeu por muitos dias, 3 dias, para que ela pudesse ser introduzida à presença do rei. Esther simboliza quem? A igreja. O rei simboliza quem? Cristo. Então é necessário que sejamos introduzidos à presença de Deus. É necessário que sejamos introduzidos à presença do Rei. Ou seja, que o nosso clamor chegue perante Ele. Amados irmãos, quando você lê Jó, o livro de Jó fala que quando os santos de Deus, os servos de Deus, foram se apresentar diante do Senhor, apresentou-se também Satanás. Quando é que o servo de Deus se apresenta a Deus? Quando foi que você subiu, foi lá em cima e olhou no trono de Deus? Quando foi? Será que está falando de forma literal? Quando você vai para a palavra no Salmo 141, você entende, ele diz: suba a minha oração perante ti como incenso. A oração subiu. Quando você vai para Apocalipse 8, que diz que houve silêncio no céu por meia hora, fala que foi acendido o incensário, e com as orações do santo foi levado até os anciões de dia. Então quando é que eu me apresento diante do Senhor? Quando eu oro. Quando eu oro a Deus, eu estou me apresentando diante dele. Mas Satanás não quer que você se apresente diante dele. Satanás não quer que você se apresente diante do Senhor. Ele não quer. Ele vai lutar para isso. Ele vai guerrear contra isso. Ele não quer. Mas Esther clamou com o povo. Esther é símbolo da igreja. O rei aceitou. Ele estende o cedro. Por que o rei aceitou a mulher na presença, simbolizando a igreja? Por quê? Porque antes ela se santificou. Ela orou. Ela jejuou, amados irmãos. Eles se vestiram de pano de saco, eles se arrependeram, eles buscaram. Um povo também que estava metido na sua subversão, um povo que estava mergulhado mais do que o pescoço no pecado. O povo de Nínive, os ninivitas, quando o Senhor executa juízo contra Nínive, a palavra fala que o rei de Nínive creu naquela palavra e fala que ele baixou um decreto que ninguém comesse, que ninguém bebesse, que ninguém desse pasto, que ninguém trabalhasse a não ser orasse, se vestisse de pano de saco, jejuasse, se arrependesse dos maus caminhos, para que o Senhor pudesse de repente vir e desfazer aquele mal que faria. E quando aquele povo deixou de pecar, quando aquele povo deixou de fazer o que era mal aos olhos do Senhor, quando aquele povo se santificou, a palavra fala que o Senhor veio até Nínive e os livrou. Então olha a importância da oração, do clamor. Deus é um Deus que conhece a tua luta, Deus é um Deus que conhece o teu sofrimento, Deus é um Deus que conhece as suas fraquezas, Deus é um Deus que conhece toda a sua vida, Ele sabe de tudo que você necessita, mas Ele é um Deus que Ele se apresenta, aleluia, como um médico. Ele fala quando Ele é criticado por estar sentado com publicanos e pecadores, e fala: o médico, tu és médico, está sentado com publicanos e pecadores, e fala: o médico não vem para os sãos, vem para os doentes. E queridos, o médico, se ele olhar para você e você tiver com hepatite, todo amarelo, da cor do amarelo da bandeira do Brasil e da cor da blusa do Sandro, ele sabe que você está com hepatite, sim ou não? Mas ele vai olhar para você e perguntar: o que está acontecendo? O que você está sentindo? O Senhor, ele chegou ali no capítulo 5 de João, no tanque chamado de Hebreus Betesda, onde havia grande quantidade de bons bancos ressecados, e tinha um homem que há 38 anos estava ali, esperando mover da água para ser lançado. O Senhor sabia que aquele homem era aleijado? Sabia. Ele sabia que aquele homem estava esperando mover das águas? Sabia. Mas o Senhor chega para ele e pergunta: queres ficar são? Porque o Senhor queria ouvir da boca daquele homem. Deus fala no louvor. Deus fala, amados irmãos, numa palavra. Deus, ele pode falar com você usando uma pessoa, usando uma profecia, usando um panfleto. Ele pode usar um filme, ele pode usar qualquer coisa para falar com você, porque Deus tem multiforme de falar. Mas a Bíblia só me ensina uma maneira de falar com Deus, e é orando. A palavra fala em Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, mas que eu sei. O outro ponto que ele fala também, é um pouco antes, Jeremias 29:13. Ele fala: me buscareis e me achareis, quando de todo o coração me buscardes. Quando você busca a Deus, quando você está orando. Mas quando nós oramos a Deus,
a nossa oração é tão rápida. Você pode observar que logo quando estamos orando, a nossa oração, a nossa mente, logo ela é invadida com uma música, logo a nossa mente é invadida com um toque de celular, logo a nossa mente é invadida com algo que temos que fazer. Daqui a pouco nós nos pegamos pensando no que temos que fazer e esquecemos que estamos orando. Quem já viveu isso aí, diga amém? Amém. É uma realidade, sim ou não? Sim. E quem você acha que fez isso? Satanás. Porque ele não quer que você ore. E quando Satanás se levantou para fazer isso com você, ele já quebrou a tua oração. E aí, amados irmãos, por que o diabo fez isso? Por que ele trouxe outras coisas na sua cabeça? Por que ele trouxe outras coisas no seu coração? Porque ele conhece a palavra, crê e estremece, diz a Bíblia. E a palavra fala, você vai me buscar, você vai me achar, quando de todo o coração você me buscar. Aleluia. E nosso coração está dividido com as preocupações, está dividido com a família, está dividido com o escudo do time que a gente defende, está dividido com um monte de coisa, e a gente quer buscar a Deus. E Satanás está ali para impedir a tua oração. A palavra fala no livro de Judas que Satanás, ele contendeu com o arcanjo Miguel acerca do corpo de Moisés. E a batalha foi tão cerrada, mas tão cerrada, que chegou um momento que o anjo, ele disse, que o Senhor te repreenda. Teve que entrar o próprio Senhor na história. O que você acha que acontece com você quando você está orando e te dá sono? Quem é aquele sono? Satanás. Porque quando a gente chega em casa caindo pelas beiradas de tanto sono, não é isso? E a gente chega em casa e liga a televisão e está dando um programa que a gente gosta, um filme que a gente gosta, o que acontece com o sono? O que acontece com o sono, igreja? Participa, irmão, da glória a Deus. Deixa o sono te pegar, não é do diabo. O que acontece com você? O sono vai embora na hora. Mas vale a Bíblia te dá sono. De repente você tira o dia para descansar. Eu estou muito cansado, hoje não vou fazer nada, eu vou descansar. Aí tu está na tua casa, 8 horas da noite, chega aquele amigo que tu gosta dele, é dessa. Tu logo se anima, senta e faz pipoca e faz alguma coisa para comer, frita um salgadinho, e vocês vão conversando até 2 da manhã. Pô, cara, que bom, não falta assunto para conversar. Mas se você naquele dia que tirou para ficar em casa, dobrar o joelho para orar, com 5 minutos tu está dormindo sobre os seus joelhos, não há mais palavra para você dizer, você já não sabe por onde você começou a oração, tu já atropelou tudo. Quem te deu aquele sono sobrenatural? Satanás. Você tira o dia para orar, é hoje que eu vou orar, que eu vou buscar Deus. E quando você chega naquele horário, tu senta, a televisão está ligada, está dando exatamente o programa que te pega no calcanhar de Aquiles. Tu começou um pouquinho. Quando você viu, você já está no 3º, 4º programa, e você não assistiu aquele vídeo que você assistiu, tu não ouviu aquela mensagem que você ia ouvir, tu não orou o que você ia orar, tu não ligou para o irmão que você falou que ia ligar, e o diabo conseguiu frustrar. Você acha que isso acontece por acaso? Você acha que isso acontece à toa? E quando é que nós vamos começar a ter visão espiritual acerca dessas coisas? Quando é que nós vamos começar a ter discernimento acerca dessas coisas, igreja? Quando? A palavra fala lá em Hebreus, acho que é 1,14, não é isso? Que o anjo de Deus são ministradores de Deus que ministram ao nosso favor. Então significa, amados irmãos, que o Senhor nessa noite quer ministrar ao meu favor e ao teu favor. Mas antes disso, o nosso clamor, a nossa adoração, a nossa súplica tem que chegar perante Ele. Mas para chegar perante Ele, como o irmão colocou muito bem aqui na sua Bíblia dominical, Isaías 59:1, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa abençoar, e os ouvidos tapados, para que não possa ouvir. Mas o pecado, a iniquidade, faz divisão entre o homem e Deus. O que impede as mãos do Senhor de agir, o que impede os ouvidos do Senhor de me ouvir, é o pecado que nos separa de Deus. E muitos de nós estamos enterrados em muitos pecados, mas estamos nos enganando, orando, esperando que a nossa oração chegue perante o Senhor, quando na verdade ela não está chegando. E é o fato da oração não chegar, é que eu não sinto a presença do Espírito. E o fato de eu não sentir a presença do Espírito é que eu não tenho incentivo de continuar orando.
É porque eu não tenho incentivo de ler a Bíblia. Eu não tenho incentivo, eu chego ao ponto de dizer, hoje eu não vou para a igreja não. Eu não vou ler a Bíblia não, mas eu já conheço. Vai dando aquele desânimo. A palavra do Senhor fala que a vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Os discípulos do passado, quanto mais apanhavam, quanto mais era preso, quanto mais matavam, mais eles iam, mais eles pregavam, mais eles evangelizavam, mais eles queriam a Cristo. Hoje não. Eu não vou para a igreja porque está muito calor. Eu não vou porque está chovendo. Eu não vou porque está frio. Eu não vou por causa do trânsito. Eu não vou por causa disso. Qualquer coisa impede uma pessoa que diz que é cristã, que diz que tem unção, qualquer coisa impede ela de orar, qualquer coisa impede ela de ler a Bíblia, qualquer coisa impede ela de evangelizar, de estar na igreja, de ler a palavra. Olha o que Satanás está fazendo com as nossas vidas. Olha como ele está cegando a mim e olha como ele está cegando você. E se o diabo conseguir impedir o meu clamor, o teu clamor, de chegar até Deus, ele conseguiu fazer com que a resposta também não chegue até nós. Mas que é uma obra do diabo, amém? Sabemos que é. Mas agora, aquele que vem para me roubar, aquele que vem para me matar, aquele que vem para me destruir, eu fazer parceria com ele para que ele me mate, já é demais. E o crente está fazendo parceria com Satanás para que Satanás venha destruir a própria vida dele. Que isso, pastor? Vou te provar. Eu conheci pessoas que foi criada no nosso meio, que foi criada com a gente, jogou bola. Essa aqui é minha irmã Vanessa, sou um pouquinho mais bonito que ela, mas ela é minha irmã. Estou brincando. Ela é minha irmã de sangue. Então o que acontece? Nós vimos pessoas crescendo ali, e muitos deles se desviaram para o tráfico de drogas. Não porque o gerente lá é meu amigo, porque é meu colega, porque é meu parceiro. E o gerente dava moral, ajudava, estava com ele ali, jogavam bola todo mundo junto. E aí, amados irmãos, eu vi pessoas enfrentando o pai, eu vi pessoas enfrentando mãe, enfrentando todo mundo, porque o Lê é meu amigo. Tivemos irmãos assim. Está se levantando contra meu amigo, tu não conhece ele, é meu amigo. E aquele mesmo amigo foi o que apertou o gatilho e matou. Ele contribuiu o tempo todo para aqueles que no futuro iriam matá-los. Isso acontece na polícia, isso acontece na bandidagem, isso acontece em muitos lugares. Com Satanás, por quê? Porque o diabo, ele quer arrumar as distrações para desviar o nosso foco. E a gente cede às distrações. O crente não pode ter raiz de amargura. Eu tenho raiz de amargura. O crente não pode falar mal um do outro. Ele fala mal um do outro. O crente não pode ter inveja. Ele tem inveja. O crente não pode denigrir a imagem de ninguém. Ele denigra a imagem. Ou seja, ele se associa àquele que quer destruir a sua vida. Então a gente se associa a Satanás vendo o que não temos que ver. A gente se associa a Satanás ouvindo o que não temos que ouvir. A gente se associa a Satanás pegando em coisas, estando em lugares que nós não temos que estar. Nós associamos a Satanás ouvindo, amados irmãos, coisas que não edificam. A gente associa-se a Satanás usando a nossa boca para ferir pessoas, dando total legalidade para ele acabar com as nossas vidas. E quando acontece alguma coisa de ruim, a gente levanta a boca e diz: Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, ele responde, mas o pecado não impede eu e você de ouvir a resposta. Ele fala: porque o diabo está do teu lado e foi você que trouxe ele para aí. Foi você que colocou ele aí. Foi você que trouxe para dentro da sua vida. Ele está te matando, ele está te roubando, ele está te destruindo. Mas por que o Senhor não faz alguma coisa? Porque foi você que trouxe ele. E você não pode cochear entre dois pensamentos. Se é o diabo, serve ele. Se é a mim, me serve. Aleluia. Mas você não pode servir um Deus da igreja e outro Deus nos programas que você vê. Você não pode servir um Deus na igreja e um Deus com que você assiste na internet. Você não pode servir um Deus na igreja e um Deus do dinheiro ilícito, o Deus da vaidade, o Deus da mentira, o Deus da inveja.
casamento. Se sou eu, tu me serve. Se é o diabo, serve a ele. Mas no meio termo eu não opero. Nós temos que entender isso. E criar mecanismos de defesa contra as trevas. Os anjos ministram ao nosso favor. Mas temos que entender que para o anjo ministrar ao meu favor, primeiro a minha voz tem que subir a Deus. A minha voz tem que subir a Deus. E como é que a voz sobe a Deus? Deus, esse negócio de que o Espírito Santo vai me livrar desse pecado. Irmãos, isso não existe. A palavra fala que o Espírito Santo te convence da justiça, do juízo e do pecado. Ele te convence. Provérbios 28:13 diz: aquele que confessa e abandona o pecado alcança da sua misericórdia. O Senhor te mostra pela palavra o que é pecado. Ele te mostra o que está errado. Quem luta, quem abandona é você. Eu não concordo com isso não, pastor. Isso aí está errado. Abre a tua Bíblia, Hebreus 12. Abre rapidinho. Abre correndo. Hebreus 12. Você pensa que eu estou correndo, mas não estou. Estou indo devagar, um pouco bem mais do que isso. É porque a mensagem não começou. Eu estou preparando a base da mensagem, amém? E a base é pegar toda essa batalha espiritual. Estou falando de batalha espiritual. Que ela existe, que ela é real. Amém? E quando você começa a ver um programa que não provém de Deus, sabe que aquilo ali foi o diabo que colocou. E se você dá ênfase àquele programa, você está se unindo com Satanás. Amém? Quem abriu Hebreus 12 aí, diga amém. Quando todo mundo abriu, eu não abri. Versículo 4, se não me engano. Ainda não resististe. Lê alto, igreja. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o... Opa! Quem é que combate contra o pecado? Ainda não resististe até o... O Senhor está falando, se for preciso, morra, mas não peque. Você está dizendo que não consegue. Ah, Senhor, não consigo. Como resististe ainda até o sangue? Resiste. Aí vem a palavra, amados irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Lá em Tiago, ele fala: sujeitai-vos, portanto, a resistir ao... E ele vai fugir como se há uma resistência. É isso, meu diabo? É isso aí. Como você tem resistido? Você tem resistido ao que mandam para você? Você tem resistido? Qual é a tua fraqueza? Você tem resistido em cima dessa fraqueza? Você tem procurado ser forte em cima desta fraqueza? Aí outro ponto que mostra uma batalha, que mostra tudo o Espírito com letra minúscula, mostrando que é a nossa carne mesmo, é Gálatas 5,16, você conhece? Andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne luta contra o Espírito contra a carne, e isso se opõe, né? Isso milita um contra o outro, para que não faça o que queres. Há uma batalha, sim ou não? Tem que guerrear, mas o diabo, ele lança o problema, e nós não criamos nenhum tipo de resistência. A gente vai ao Senhor misericordioso. O Senhor, eu vou acabar essa mensagem com o Salmo 9. Vai ver que coisa. Vai acabar com o Salmo, que maravilha. Tu vai ver o Salmo. Então, amados irmãos, a Bíblia está ensinando que há uma batalha. Existe um vídeo na internet. Esse vídeo é real, as câmeras são reais. Você vê aquela câmera que marca o tempo. Foi pegado de vários ângulos, amados irmãos. Eu fico imaginando por que Deus permite que aconteça isso. Se é uma visão espiritual permitindo ser filmada. Nós já filmamos demônios saindo de brinquedo. Quem se lembra aí? Diga amém. Demônios, quando pegamos aquela criança que estava atormentada, né? Nós fomos pesquisar sobre o brinquedo da criança, pesquisamos sobre o Ben 10, que é o menino que incorpora 10 espíritos, e tiramos aqueles brinquedos de lá. E nós sabemos que muitas pessoas não vão acreditar. E acredite, tem muitos irmãos que viram os vídeos do demônio saindo do brinquedo, mas não desfizeram dos Ben 10. Não porque foi caro, que não sei o quê, e o filho está oprimido até hoje com o demônio de chumirim. O filho, ninguém consegue controlar o filho, a filha, aquela criança que ninguém tem domínio, tá? Mas o Senhor permitiu. Quando eu comecei a olhar e vi aquilo ali, eu entendi como uma visão, mas eu vi que era tão literal. Estou vendo que eu estou vendo? Estou. E falei, então é literal, filma. Quando nós filmamos, estava lá os demônios saindo de dentro dos brinquedos.
Tem um demônio que ele pareceu tão grande, os irmãos que viram o vídeo sabem, eu pego um pedaço de pau, quem se lembra aí, diga amém? Eu vou lá e boto assim na cabeça, assim, ó, e ele vem em direção ao meu, eu dou 2 passos para trás. Irmão Maurinho e irmã Patrícia tem esse vídeo até hoje. Deus permitiu que saísse do brinquedo para que as pessoas acreditassem. Porque as pessoas não acreditam que tem brinquedos consagrados. As pessoas não acreditam que tem coisas consagradas a Satanás para tirar o teu foco ou para trazer demônios para dentro da sua casa. As pessoas não acreditam. E Deus permitiu que isso acontecesse. Então tem batalhas espirituais terríveis. Terríveis. Então quando o diabo ele lança aquilo diante de nós não criamos resistência. Nós não resistimos. Logo cedemos. A Deus é misericordioso. Deus vai tirar isso de mim. Deus conhece a minha fraqueza, mas o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. A fraqueza de Paulo não era pecado. A fraqueza de Paulo não era adultério, não era fornicação, não era mentira. A fraqueza de Paulo era a fadiga, eram as viagens, eram as perseguições, eram as afrontas. Por causa da excelência das revelações chegou até mim. O Senhor me colocou espinho na carne, a saber, um espírito de Satanás para me esbofetear a face. Ele explica qual é o espinho. Se você acha que o diabo andava dando tapa na cara de Paulo, não, isso eram acusações que Paulo sofria o tempo todo pela boca das pessoas, mas que Paulo sabia que era Satanás usando a boca delas. E o Senhor falou: Paulo, a minha graça, Senhor, já orei 3 vezes, não aguento mais isso. Paulo, a minha graça, ela te basta, e o meu poder, aleluia, se aperfeiçoa na fraqueza, luta, batalha, não pecado. Não confunda, não distorça a verdade, porque nada pode contra a verdade a não ser em favor da verdade. Tem que ser analisado todo o texto dentro do seu contexto, para que você não venha distorcer a palavra de Deus, acrescentar um monte, tirar dela e ser condenado ao inferno. Então nós não estamos criando resistência, e quando nós não criamos resistência, não temos a Deus por Pai, nós temos a Satanás e o próprio. A palavra fala, lá no contexto de João 8, 43 e 44, que quem veio perante Jesus foi doutores da lei. Foi homens que, mediante o povo, eram conhecidos como sacerdotes, eram conhecidos como aqueles que trabalhavam no templo, eram conhecidos como homens de Deus. E quando eles viram para Jesus e falam que nós temos por pai Abraão, o Senhor vira para ele: vós tem por pai ao diabo. E olha só, quem está falando é Jesus. E o Senhor explica por quê. Porque o diabo foi homicida desde o início, porque não se firmou na verdade. João 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O diabo foi homicida desde o início, porque não se firmou na verdade, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas antes ele fala: porque quando profere mentiras, fala daquilo que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O diabo ele tem por costume pegar, distorcer a palavra de Deus, trazer para as suas falsas doutrinas, amém, aquilo que lhe é próprio. Quantos crentes, para justificar os seus erros, pega textos fora de contextos, para justificar a sua doutrina, o que ele pensa, ou justificar o seu erro. Você errou, quer que Deus te coloque de pé? Não culpe ninguém, chama a responsabilidade para você. Glória a Deus. Fala por experiência própria, chama para você a responsabilidade. Assume, porque se Adão lá atrás tivesse assumido, as coisas seriam diferentes. Mas quando o Senhor se revelou para ele, o pecado faz divisão, mas o Senhor se revelou para ele. Ele pecou, Deus veio na tarde: Adão, ele se escondeu, porque nudez é vergonha. Vi que estava nu. Quem falou que estava nu? Comece da fruta que eu mandei que você não comece. Eu? Foi a mulher. Ô mulher, que história é essa? Eu? Foi a serpente. Então não teve culpado. Paga todo mundo. Tu vai rastejar e comer do pó da terra, colocando inimizade entre você e a mulher. Profético, né? Mulher, igreja, serpente, Satanás. Ela pisará a cabeça, você pisará o calcanhar. Ou seja, ela vai ser levantada por mim para te fazer as suas obras, mas você vai querer impedir a caminhada dela. Profético? Tu vai glorificar Deus? A ti, mulher, multiplicarei grandemente a tua dor de parto. E você, por causa de você, a terra será maldita. Se ele cai de joelho antes, quando o Senhor fala: não, tu comeu da fruta, comi, Senhor, eu sou digno de morte, eu não sou merecedor, tu deu tudo para mim, o que eu fiz? Eu pequei, eu errei, eu fui ingrato. Deus agiria diferente, sim ou não?
mas não teve culpado. E você usa todo mundo. Não, peguei por causa do meu marido, por causa da minha esposa, por causa da minha mãe, por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro, por causa da economia, por causa da crise, por causa disso, daquilo. Tu arrumou desculpa em tudo. Tu pecou porque tu deu brecha para Satanás. Verdade. Porque nada pode justificar o meu pecado e o seu pecado. Pecamos porque queríamos pecar. Pecamos porque fomos atrás do pecado. Nós sabemos que o pecado está lá. Nós vamos até ele. Nós vamos até ele, amados irmãos. Então isso é muito sério. A gente cede. A gente se alia a Satanás, quando nós devíamos se aliar a Deus. Como é que é a oração? Livra-me do mal. Não me deixes cair em tentação. Como que eu não vou deixar você cair em tentação se você vai até a tentação? Eu não vou te livrar da tentação porque você quer a tentação. Como diz o diácono Alexandre numa mensagem que ele trouxe. Mas por que o povo não vence? Porque não quer. Por que o povo não ora? Porque não quer. Por que muitos não vão ser salvos? Porque não quer. Eu quero assim, se quisesse cumprir a palavra de Deus. Mas quem quer que os anjos ministrem ao teu favor, diga amém. Amém. Agora eu vou começar a pregar, já que eu dei toda a base da mensagem, a mensagem vai ser curtinha. A mensagem está em Evangelho de Mateus capítulo 4, você conhece de qual é salteado? Evangelho de Mateus capítulo 4. Você tem que entender a batalha espiritual. Você tem que entender que há uma batalha nesse momento, para que você não ouça essa mensagem. Há uma batalha nesse momento, um sono inexplicável está vindo sobre você. Uma batalha nesse momento que, por mais que você esteja achando a palavra interessante, você começa a olhar para o relógio, começa a vir aquele anúncio que deu no Fantástico, aquela reportagem que você quer ver, começa a vir um monte de coisa na sua mente. É o diabo que está aqui guerreando. O diabo não pode vir aqui não, ele vai na presença de Deus, diz João. Quantos demônios manifestaram aqui? Ali onde está a irmã Lísia, faz assim, a Lísia, a mãe, ali, levante a mão, ali. Uma mulher estava sentada ali, a gente estava pregando a verdade aqui. A gente estava denunciando as coisas que se falam em nome de Deus, que não são em nome de Deus. O demônio ali, ele manifestou, ali ele urrou. Foi um grito ensurdecedor. Tem na mensagem, o demônio ali caiu por terra, porque a verdade estava sendo pregada. O demônio estava ali, querido. O demônio estava ali. Aquele camarada que chegou na porta ali começou a gritar. E daqui do púlpito, em nome do Senhor, Jesus, que o Senhor te repreenda. Ele calou a boca e Deus quase foi embora. Quem era ali? Demônio? Então você tem que entender que Satanás nesse exato momento está lutando, guerreando para que você não ouça essa mensagem. Como ele guerreia para que você não ore, como ele guerreia para que você não leia a Bíblia, como ele guerreia para que você não esteja na consagração, como ele guerreia para que você não esteja envolvido com nada que consiste no reino de Deus. E como que o diabo ele faz para que você não se envolva com o reino de Deus? Ele faz você se envolver com tudo aí fora. É trabalho e mais trabalho, é curso e mais curso, é conquistas e mais conquistas. Eu tenho que conquistar, Senhor, o dia que eu conseguir fazer pelo menos 2 casinhas para alugar, eu vou te servir. Faz 2 casas, faz um prédio, faz 15 lojas, faz não sei o quê. Aí agora eu vou fazer, eu estou aqui, eu estou tranquilo, porque agora eu tenho meu salário, eu vou fazer faculdade, eu vou fazer advocacia, eu vou fazer direito, agora eu vou estudar para delegado, agora eu vou não sei o quê. Nunca você para. Não está dizendo que você não tem que prosperar, que você não tem que plantar. Mas eu estou falando que muitas pessoas querem muito além daquilo que elas precisam para viver. Muito além do que elas precisam para viver. Quanto você precisa para sustentar a sua casa? Quanto você precisa para colocar uma boa comida na sua geladeira? Quanto você precisa para guardar uma economiazinha todo mês para não passar um sufoco? Calcula, vê se você já tem isso. Já tem? Por que tu quer receber? Porque a palavra fala, nada trouxemos para essa vida e manifesta que nada levaremos dela. Essa insatisfação está destruindo muito crente. A palavra do Senhor fala, amados irmãos, lá em Timóteo 6, 1 Timóteo 6, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. E nesta cobiça, muitos se desviam da fé e se transpassam com muitas dores. Mateus 4, que abriu, amém? Amém. Vamos analisar esse contexto, você conhece. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito. Quando ele está maiúsculo ou minúsculo? Quem levou ele lá? O Espírito Santo de Deus.
letra maiúscula, Espírito Santo de Deus. Foi um propósito de Deus levar Jesus ali. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmão, olha só a impressão minha. Mas quando o diabo se levantou para tentar Jesus, ele usou o que aqui? Abre a tua Bíblia em Deuteronômio 8 aí rapidinho. Correndo, vai lá, Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia. Êxodo, Gênesis, Levíticos, Números, Deuteronômio. Deuteronômio 8, versículo 3. Glória a Jesus. Elimar, lê por gentileza para a igreja ouvir, que está aí. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Não foi o que o Senhor falou para Satanás? Nem só de pão, mas o Senhor ele fala, não fala somente assim, não só de pão. Olha como é que ele fala, vamos lá. Ele fala aqui no versículo 4. Ele, porém, respondeu e disse... E de quem está aí, diga amém. Tem igreja aí? Diga amém. Então vamos lá, irmão, interage aí. Ele, porém, respondeu e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que o Senhor usou para guerrear contra Satanás? Porque a palavra aparece em Efésios 6:10 e diante, que fala das armaduras de Deus. Estais, pois, firmes contra as astutas ciladas do diabo, e revesti-vos de toda a armadura de Deus. A armadura, ela é de Deus. Ele vai trazer o escudo como oração. A oração provém de Deus. É a armadura para lutar contra quê? Contra as hostes espirituais da maldade, contra a batalha espiritual. Tem que ter a armadura espiritual, que a oração consiste. O capacete para te blindar das setas do diabo, ou seja, blindar o teu ouvido, os teus olhos, a tua mente. A couraça, aquilo que protege o peito das raízes da amargura. Calçar os pés na preparação do evangelho, não se desviar da palavra. Ele vai falar: e a espada do Espírito, que é a tua palavra. Quer você queira ou não, a arma que faz você batalhar contra Satanás, a principal é a espada. Mas não adianta ter a espada, não ter o escudo, não adianta ter o escudo, não ter a couraça. Você tem que ser vestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Os anjos guerreiam, os anjos ministram, mas eu tenho que ter a minha parte, orando, buscando, blindando a minha mente, os meus olhos, os meus ouvidos, calçando o meu pé, não se desviando, tendo a espada desembaiada, a palavra de Deus na minha boca, no meu coração, para fazê-la, para cumpri-la, para que Satanás caia por terra. E Jesus estava para aqui. O que eu entendo desse texto, amados irmãos, é que quando ele é conduzido pelo Espírito, é porque o diabo entendeu, o diabo sabia que era Jesus, sim ou não? Tanto que Jesus entra na cidade de Gadá, o endemoniado, com a legião dos demônios, fala: que temos nós contigo, Jesus, servo do Deus Altíssimo? Vieste atormentar-nos antes do tempo? Por que Jesus atormentou as trevas? Porque ele é luz. E a palavra fala que você tem que ser luz da terra, sal do mundo. Luz do mundo, sal da terra. Confundi tudo agora. Você entendeu? Ele chegou, o demônio saiu. Jesus não abriu a boca, ele chegou, o demônio saiu. Então o diabo sabia quem era, sim ou não? Então foi um projeto de Deus. Espírito Santo, pega Jesus, leva ele lá. Tu imagina o diabo: eu vou tentar Jesus? Eu não vou adiantar. Eu estou andando, vai lá. Aleluia. Porque ele queria mostrar um exemplo para mim e para você. Eu sempre dou esse exemplo aqui. A gente está numa colina alta, nem um vale lá embaixo, que escutando uma voz: ei, é aqui, ó. A gente olha lá embaixo, e é Jesus. Olha lá, seu Luiz, Jesus. Ei, olha só, o diabo está aqui, ó, o diabo aqui, ó. Ele está tentando a mim, o unigênito do Pai, enviado para te fazer as obras dele. Imagina o que ele vai fazer com vocês. A gente bate o joelho no outro, começa a sofrer. Meu Deus, é agora? Calma, eu estou aqui para ensinar vocês como vencer o diabo. E observa que ele estava no deserto orando. Ele estava no deserto jejuando. Olha as armas espirituais. Certamente com a sua mente blindada, com o seu coração voltado.
E ele no deserto usou a espada, a palavra, a espada do Espírito, que é a tua palavra. Olha, se você tiver uma vida de oração como eu estou, tiver uma vida separada na presença de Deus, se você tiver uma vida de jejum, de oração, e você tiver a palavra, olha o que vai acontecer com o diabo. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo tomou uma. Ao diabo, ele quer usar a palavra, eu também conheço e estremeço. Está escrito em Tiago: lança-te aqui abaixo, porque está escrito que dará aos teus anjos para que ministre ao teu favor e não tropece em nenhuma pedra. Não, usou o Salmo 91, mas tu usou fora do contexto, porque também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia. Já sei como é que eu vou vencer. O homem ambicioso, o homem ganancioso, ele nunca está satisfeito com nada. Eu vou mostrar os reis. Olha o evangelho prostituto de hoje. Você está aprendendo algo maravilhoso aqui. Você está aprendendo. O primeiro pregador da teologia da prosperidade foi Satanás. Todos os reinos da terra te darei, se prostrados me adorarem. É a doutrina do diabo que está aí fora, do carro, da casa, do dinheiro, da conquista. Satanás, o reino de Deus é o evangelho que te leva para o céu, não que te conquista nessa terra. Então, irmãos, o teólogo da prosperidade, Satanás, que difundiu isso nas igrejas aí, veio aqui e falou: todos os reinos é meu, mas te darei, se prostrados me adorar. O Senhor vai lá em Êxodo 20, no finalzinho: sai de Satanás, porque está escrito: ao Senhor adorarás, a Ele te encurvarás, e a Ele servirás. Glória a Deus. Apareceu o anjo aqui? Não, vamos ler. O Senhor falou no livro, vamos ler. Vamos ler se apareceu o anjo aqui. 3. E chegando o Senhor, o tentador, disse: tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que dará ordem aos seus anjos. Está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse Jesus também: está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorarás. Então disse-lhe Jesus: vai de Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Até aqui apareceu anjo? Não. Apareceu? Mas Jesus era Deus. Jesus veio como homem. Ele se fez carne, abaixo dos anjos, se fez carne, diz a palavra. Não se usurpou querer ser como Deus, mas se humilhou. Amém? Ele veio como homem. Até esse período apareceu o anjo? Não. Quem teve que vencer a carne? Quem teve que vencer a batalha ali? As tentações. Você vê que tudo aqui foi tentações. Ele estava com fome, o diabo. Transforma a pedra em comida. Ele estava ali 40 dias, jejum, sol, chuva, aquela coisa toda. Acaba com a tua vida. Deserto fala de luta extrema. Acaba com a tua vida. Queria uma água para tomar um banho, queria uma caminha para dormir, queria um conforto para poder. Todo rei da terra daí se prostrado me adorares. Foi tentações humanas, sim ou não? Quem estava tentando era Satanás, mas todas as tentações foram humanas, sim ou não? O espiritual, demônios, principados, quem vence é o anjo. O que o diabo usa de físico, quem tem que vencer é você. Aleluia, Deus. Glória a Deus. A cobiça dos olhos, a concupiscência da carne, quem vence é você. O que você não pode vencer, aí entra Deus. Mas segurar um pouco a fome, Jesus podia fazer? Você consegue fazer? Diga amém. Amém. Ele fez. Não tentar contra a tua vida, você pode fazer? Jesus fez. Não ceder às paixões da riqueza desse mundo, você pode fazer? Jesus fez. Só que ali não tinha mercearia, ali não tinha restaurante, ali não tinha nem aquele barzinho que vende aquele ovo cozido azul ou rosa. Né? Eu gostava muito quando, né, tornava copo, o senhor libertou ele, né? Não tinha nada disso. Jesus estava 40 dias sem comer.
Aí olha, presta atenção. Venceu a carne, não venceu? Jesus venceu a carne, sim ou não? Sim. Jesus venceu a tentação, sim ou não? Sim. Glória a Deus. Olha o versículo 11, eu quero que você leia comigo com todo o fôlego da sua vida. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. O anjo que é ministrador estava pronto, mas o pai falou assim: só recebe a bênção se vencer a carne. Só recebe a bênção se orar, jejuar, se guerrear com a minha palavra, se fizer como eu mando. Venceu a carne, serve ele, anjo. Qual era a necessidade de Jesus naquele momento? Comida! E o que o anjo trouxe? Comida, ou serviu. Qual é a tua necessidade hoje? É um câncer que cai por terra? É diabetes? É hipertensão? É o teu lar? É a tua casa? Qual é? Vamos vencer a carne, aleluia! Vamos botar esse demônio para correr com as armas espirituais, e o Senhor se moverá ao nosso favor. Mas temos que entender que há uma batalha no céu, mas também há uma batalha na terra. E a batalha na terra é que vai determinar a batalha no céu. Glória a Deus. É a batalha na terra, é aqui que vai determinar. Porque quando o Senhor vê você guerreando aqui também contra a tua carne, contra a sua vaidade, contra as suas cobiças, Ele vai falar: esse quer vencer. Esse que é o rei. Esse que é o meu espírito. Esse que é meu som. É por isso que eu vou guerrear. Porque a palavra fala que Daniel orou. Entre a oração e a resposta chegar, no total de 24 dias. A palavra não diz que ele parou de orar. Ele continua. Ele continua como o meu crente Alexandre. Ele ora hoje. Aqueles 5 minutos de oração, todo sujo, falando de pecado. Ele quer no outro dia a resposta. Ele quer no outro dia o emprego, ele quer no outro dia a promoção, ele quer no outro dia a restauração do casamento, ele quer no outro dia o carro novo, ele quer no outro dia as coisas acontecem. Ele ora hoje, quer ver o longe amanhã. Ele quer ver hoje mesmo. Só me mostra, olha pra cá e procura. Agora você tem mais uma coisa que ele não viu. Eu acho que eu vi, eu acho que apareceu. É assim mesmo. É assim. O vento passa, atravessa a janela lá. Tudo é ruim. Pior que Deus, ele usou o vento para tirar a atenção. Você entendeu? O demônio não precisa fazer barulho para estar ali. A palavra fala que eles estão de redor, bramando comunhão, buscando quem possa atacar. Eu estou aqui, o anjo está aqui, o demônio é a coluna. Observando todas as tuas fraquezas, ele sabe exatamente como te derrubar. Você sabe exatamente onde o diabo te derruba. É ali que você tem que se tornar forte. Então eu quero dizer para você que Deus, Ele quer muito que os anjos dele ministrem hoje ao teu favor. Mas isso não vai acontecer enquanto você não vencer a sua carne. A pessoa pensa que carne é adultério. A pessoa pensa que carne é adultério. Carne é adultério. É o teu temperamento. É o fato de você ser iracundo. É o fato de você ser soberbo. É o fato de você ser vaidoso. É o fato de você querer ser maior do que as pessoas. É o fato de você ser fofoqueiro. É o fato de você ser pessoa com sentimento faccioso que cria divisão. Você ser um murmurador. Amém, queridos? Então isso é muito sério. Eu não sei se você entendeu a mensagem que você ouviu, mas essa mensagem é muito séria. Porque a mensagem é concernente ao mundo espiritual. Porque você quer resposta na sua vida. Você quer cura. Você já pensou em sair da igreja porque a tua cura não chega? Você já pensou em sair da igreja porque as portas não se abrem? Você já pensou em sair da igreja porque aquilo que você pediu e colocou não aconteceu? Ou porque aquilo que Deus mostrou que ia acontecer não acontecesse? Eu quero dizer para você que Deus falou para ele, no sacerdote, para a família dele, que a família dele sempre seria sacerdote diante do Senhor. Sempre. Sempre seria. Deus falou. Mas quando Deus te fala uma coisa, está condicionado à obediência. Aleluia. Ah, Deus falou e não cumpriu. Deus, Ele fala e Ele cumpre. Quando Deus, Ele fala algo para você, é estabelecido um contrato. Então você pode quebrar o contrato. Ele não vai quebrar. Mas se você quebrar o contrato, quem quebrou foi você.
Quem quebrou esse contrato foi você. Deuteronômio 28 ele fala: se ouvir a voz de Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que ele hoje te... Olha a condição, então ela começa colocando condição. Se ouvir a voz de Deus, guardar os mandamentos que ele hoje te ordena. Todas as vezes que não souber ti, alcançará. Bendito no campo, na cidade, bendito no teu vem, teu seja, tua amassadeira, ao entrar, ao sair. Se ele vir se levantar contra ti, cai no ferir diante de ti. Por um caminho virão, por sete fugirão. Se o fraco que a besta esteja contigo no teu celeiro, te puser a mão, abençoará. Quando pisar pelo teu pé, prosperará. Não é isso? O inimigo virá por um caminho, fugirá por sete. Diz a palavra do Senhor. Diz ou não diz? O Senhor vai dar chuva na sua terra no seu tempo, abençoar toda a obra da tua mão. Prestarás a monte, ninguém tomarás emprestado, colocar a cabeça da bocada quando obedecer. E tem condição, sim ou não? Olha o versículo 15. Será, porém, se não ouvir a voz de Deus e nem guardar o seu mandamento, todas as maldições virão sobre ti, te alcançarão. Ele falou para Eli, falou para a família de Eli, que seria sacerdote sempre diante dele. As mãos de Finéias começam a fazer o que era mal aos olhos do Senhor e ele não faz nada. O Senhor vem e fala assim: eu falei que a tua família nunca deixaria de assistir diante de mim, pois agora eu digo que ninguém mais da sua família assistirá. Foi Deus que quebrou a palavra? Não, foi ele. Permitindo que os filhos dele fizessem o que quisessem e vergonhassem o nome do Senhor, e ele não tomou atitude. Então tudo que Deus diz que vai fazer por você está condicionado à obediência da sua palavra. Olha João 15,7. Se pode quer dizer? E as minhas palavras quer dizer? Pode. Pedireis tudo e serás? Aleluia. Olha Mateus 7,24, todo aquele povo que escuta as minhas palavras e a semeadura muito prudente que eles colocaram sobre a rocha, só para o vento, cai a chuva, Deus lhe combate aquela casa, são lutas, são aflições, combate aquela casa, o diabo vai guerrear contra você em todas as áreas, mas você não vai cair, tua casa não vai ser destruída, a tua família, você, a sua casa espiritual não vai ser, mas aquele que ouve e não pratica. A semeadura é o homem prudente que eles colocaram sobre a areia, só para o vento, cai a chuva, Deus lhe combate grande a sua. Como é que está a vida do crente na maioria? Então você tem que decidir hoje, se você quer ser uma pessoa espiritual e se esforçar para entender o mundo espiritual, ou você cruza os braços e se engana sentado no banco de uma igreja, já vai acabar com a tua vida e te levar para o inferno, porque isso é real. Várias passagens que mostram batalhas sendo feitas para que a minha oração não chegue, para que os anjos não ministrem ao nosso favor. Vença o sono, vença o cansaço, ore. Se você está com sono, querido, batendo a cabeça, não ore de joelho, não ore em cima da cama. A regra para que a oração chegue não é de joelho, não é em pé, não é sentada. Jeremias 29,13: buscareis e me achareis quando buscar de todo o coração. Ora ao Senhor, eu ligo o teu espírito com o Senhor e vai andando pelos cômodos da sua casa e vai orando nos cômodos da sua casa. Se você estiver andando, tu não vai ter sono, e vai orando, e vai buscando, e vai intercedendo, e vai clamando, e vai clamando, e vai buscando, e se der vontade de ajoelhar, você ajoelha, daqui a pouco você levanta de novo, e vai andando, e vai lendo, e você consegue também ler a Bíblia, você consegue pegar a Bíblia, você consegue também, eu estou com sono, eu estou cansado, você consegue pegar a Bíblia, você consegue abrir a Bíblia, e você consegue ler a Bíblia, você consegue pegar ela, e você vai lendo, e você vai andando. Aquele que habita nos poderes do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi: o Senhor é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, ele te cobrirá com as suas asas. Aleluia, amém, igreja? Cria mecanismos de defesa contra Satanás. Se você tem o propósito de ler a Bíblia naquele dia, se tu tem o propósito de orar, separar com Deus, não mete dentro do controle da televisão. Glória a Deus. Não ligue o teu telefone. Se você tem um propósito naquele dia de separar a palavra de Deus. Se você está chegando no próximo horário do culto, já se desprende da televisão, já separa um cantinho, já começa a orar, começa a santificar a sua vida. Não fique sentado ali até o último minuto de tomar banho. Deixa eu ver o que vai acontecer, deixa eu ver. Que hora que vão revelar a surpresa? Que hora que ela vai aparecer? Está na hora, só um pouquinho você chega atrasado. Eu quero dizer que ali já jogou tudo por água abaixo, porque existe uma ordem e uma decência. E você tem um compromisso aqui, 5h30 da tarde, não é comigo, é com o Senhor. Aleluia. O compromisso de começar o culto 19 horas não é comigo, é com o Senhor. Então quando você ficou naquela ali, peraí, um pouquinho mais tarde, está... é porque aquilo ali naquele momento foi mais importante do que o compromisso que você tinha com o Senhor. E se o Senhor não foi importante para você, acredita que você não vai ser importante para Ele. Ao discordo, pastor, a palavra fala: por quando tu me rejeitaste, eu, o Senhor, também te rejeitei.
Está escrito. Aleluia, glória a Deus. E Jesus venceu o diabo com aquilo que estava escrito. E muitas pessoas querendo sair da igreja, porque as coisas não acontecem na vida dela. Porque a igreja é fria, porque o pastor não ajuda, porque o pastor não visita. Não, é porque a tua oração não está passando do teto. Glória a Deus. Porque você está se associando a Satanás, se rendendo às paixões do diabo. Porque se a sua oração ela passar do teto, ela pode demorar até um pouquinho, porque vai ter uma batalha, pode demorar uns 21 dias, 23, 24, mas ela vai vir, querido. Aleluia. Ela não dura anos, ela não dura meses, ela vem. Passou do teto, ela vem. Aleluia. E vem mesmo. Aleluia. A questão é, está passando do teto. E agora eu vou encerrar, como eu te falei, o Salmo de número 9. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome. Salmos 9. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Amém, igreja? Eu posso ler? Amém. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas. Por que ele vai louvar o som de todo o coração? Porque ele sabe disso, se não for de todo o coração, não chega. Ele louva o Senhor de todo o... Quem louva o Senhor de todo o coração não murmura, não reclama. Ele vai embora. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Ou seja, tudo que envolvia o nome do Senhor alegrava o salmista. Davi se sentia feliz. Davi tinha o carro que ele queria. Na época era carruagem, né? Mas poxa, tinha cabelo de luxo naquela época. Tinha uns camelos arrumados. Tinha uns camelos com pata cortada, rebaixado, bonito. Tinha uns camelos bonitos. Os camelos com ar-condicionado, que ele entrava dentro daquele casalinho em cima dos camelos ali, tinha gente abanando ele com ar-condicionado. Tinha uns camelos arrumados. Com isso o filme, aquela cortina escurinha para tampar o sol. Tinha tudo. Davi tinha ouro, Davi tinha prata, Davi tinha servos e servas, tinha vinhos, tinha tudo que um homem podia ter. Mas Davi fala assim, alegria, quando disseram, Davi, quer um camarão? Camarão é bom. Davi, qual esposa você quer hoje? Ah, essa é bom. Davi, vamos jogar uma bolinha, é bom. Davi, vamos tacar do sol, isso me alegra. Oh. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Tu vem para o culto com prazer, querido? Aleluia. Ou vem com som, vem com texto? Tem que ir. Glória a Deus. Você ora com prazer, você lê a Bíblia com prazer. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Porque os meus inimigos retrocederam e caíram e pereceram diante da tua face. Tem que cair, o cara só glorifica, o cara exalta, ele tem prazer em tudo que é de Deus. Aleluia. O inimigo tem que cair. 4. Pois tu tens sustentado o meu direito, a minha causa. Eu vou andar aqui, senão eu vou pregar o Salmo 9. Então não vai dar certo, a hora já está aqui. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal julgando justamente. Eu não estava só guerreando por ele, eu estava julgando as causas dele. 5. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre. Vou repetir o 5. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios. Que é ímpio? Que pratica impiedade. Apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Ó inimigo, consumaram-se as assolações. Tu arrastaste as cidades e a sua memória pereceu com eles. Mas o Senhor está sentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparastes os que te buscar o quê? Orar, louvar, jejuar, fazer a obra. Quem é que o Senhor não vai desamparar? Quem busca. Você entendeu que você está desamparado? Porque muitos não têm buscado. Se você buscar, Ele não te desampara. Isso aqui é condição, Senhor? Sim. Tu busca, Deus não vai te desamparar. Não busca, já está desamparado. 11. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, anunciai entre os povos os seus feitos. Pois inquire do derramamento de sangue e lembre-se dele. Não se esquece do clamor dos aflitos. Tem que clamar, está aflito? Clama, e não vai se esquecer.
Tem misericórdia de mim, Senhor, vê como me fazem sofrer aqueles que me aborrecem. Tu que me levantas das portas da morte, para que eu conte todos os teus louvores às portas da filha de Sião e me alegre na tua salvação. Acabei de ler o texto aqui e deu uma mensagem. Vamos ao próximo culto. 15. Olha só, 15. Agentes precipitam-se na cova que abriram, na rede que ocultaram, ficou preso o seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez, enlaçado ficou o ímpio nos seus próprios feitos. Os ímpios serão lançados no... Os ímpios serão lançados no... E todas as gentes que se esquecem de... Sabe aqui? Esqueceu de orar hoje, irmão? Tu esqueceu de Deus. Tu esqueceu de ler a Bíblia, irmão? Tu esqueceu de Deus. Tu esquece na igreja, irmão? Tu esqueceu de Deus. Tu esqueceu de se santificar? Você se esqueceu de Deus. E essas pessoas são ímpias. E o ímpio será lançado no inferno. Quer ouça, quer deixe de ouvir. Tem um profeta nesse lugar. Deus abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus.